Nós tivemos agora, nesse final de semana, as eleições para o Parlamento Europeu, onde a extrema-direita avançou bastante, sobretudo em um país perigoso para ela avançar, que é a Alemanha, berço do nazismo, né? E a gente fica preocupado em ver avanço. Não foi tão grande quanto a mídia comercial está dizendo, tá? Era esperado um avanço maior e, de toda forma, houve um avanço da esquerda nos países nórdicos. Mas é obviamente que a extrema-direita, representada aqui no nosso país pelo Jair Bolsonaro, comemorou, né? Vamos ler aqui os tweets do Bolsonaro comemorando o resultado das eleições europeias. A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. A concordância não é um forte deles, né? Que seria se repetirá, né? Uma vontade popular se repetirá. Fica a dica, Carluxo. Todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações, estridentes com as pessoas que tanto querem calar. A vitória do povo mostra que as agendas impostas pelo sistema não estão satisfazendo a sua vontade. E tem o outro. É esse aqui. A Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da Agenda 2030. Países sem fronteiras, aqui, gente, significa de ser contra os imigrantes, tá? De países sem fronteiras, da Agenda 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens. Os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito, à defesa, à liberdade de expressão, falaram mais alto no momento certo. Estados Unidos com Trump em novembro de 2024, Brasil em 2026 serão os próximos nessa grande corrente do bem, Jair Messias Bolsonaro. Eu não acredito que o Trump irá ganhar. Eu acho que o Trump vai perder e vai haver muita confusão nos Estados Unidos. Vai haver muita confusão, né? Mas, de qualquer maneira, houve esse avanço, né, que é um alerta para o mundo todo sobre a extrema-direita. E eu estive, né, vocês sabem que eu estive na Argentina semana passada, né, estive na Argentina e fiquei ouvindo as pessoas, e as pessoas falando muito que a eleição do Milei se deve aos jovens, né, abaixo de 18 anos, ou seja, entre 16 e 18 anos, que foram votar e votaram em massa no Milei. De fato, os eleitores entre 16 e 24 anos na Argentina, entre esses eleitores, o Milei teve 61% dos votos. 61% dos votos entre os jovens entre 16 e 24 anos. E também, nessa eleição para o Parlamento Europeu, o peso dos jovens. Olha que loucura, né? Porque aqui no Brasil, em 2022, foi o contrário. O Lula teve maioria entre os jovens, mas a gente tem que ficar atento para isso não se repetir aqui no Brasil, tá? Porque a BBC fez uma matéria falando por que tantos jovens estão optando pela direita nas eleições europeias, mostrando que os jovens estão indo para o lado da extrema-direita, né? Eu aqui acho que esse discurso anarcocapitalista está pegando muito entre os meninos muito novos, né? Muito novos, está pegando, né? Sem Estado, contra o Estado, né? Que seria a visão anarquista. Essa história de anarcocapitalismo é a maior bobagem que eu já ouvi na minha vida, porque é contraditório, mas vai explicar para um menino sem conhecimento político que esses dois termos são contraditórios. O anarquismo não tem nada a ver com o capitalismo. O anarquismo era um movimento de esquerda, né? Contra o governo, qualquer governo, né? Sob uma ótica de esquerda. Eles conseguiram
cooptar o anarquismo para o lado do capitalismo e criaram esse monstro chamado anarcocapitalismo, que está seduzindo os jovens. Então, o que a BBC fala aqui na sua matéria, tá? Da BBC News em Bruxelas. Os europeus de 27 países estão indo às urnas desde quinta-feira, tal, e milhões de jovens poderão votar pela primeira vez e podem ter uma influência surpreendente sobre o resultado dos pleitos. Em alguns países, a idade de voto, atenção, foi reduzida para 16 anos. Ou seja, aquela nossa pauta de reduzir a idade de 18, do voto para 18 para 16, que sempre foi da esquerda, aparentemente, com as redes sociais, está se voltando contra a esquerda, tá? Por isso, menores de idade na Bélgica, Alemanha, Áustria, Grécia e Malta poderão participar do pleito. É uma grande oportunidade para nós, porque nos dá uma voz que nunca tivemos antes, diz Mari Verlinde, uma estudante belga de 17 anos. Penso que a Europa precisa avançar e ser mais forte. Nem sempre podemos contar com a OTAN. E diz com seriedade seu amigo Auguste Duchesne. Para este grupo de amigos e para muitos outros adolescentes, essas eleições europeias são extremamente significativas quando se trata de segurança. Muitos deles cresceram ouvindo que a Europa era um lugar muito seguro, mas nos últimos 2 anos essa convicção desapareceu. Laure Slicks, de 17 anos, está preocupada com a guerra na Europa. Os meus professores de história dizem que não ficariam surpresos se uma guerra mundial acontecesse no futuro. Isso realmente me assusta, né? Nas eleições europeias de 2019, os mais jovens compareceram às urnas em número recorde e seus votos foram, na maioria, destinados a partidos verdes. Na época, a preferência pelas legendas ambientalistas foi anunciada como uma onda verde. Vocês lembram disso? Mas 5 anos é muito tempo na política. Se as pesquisas de opinião estiverem corretas, um número sem precedentes de jovens está considerando votar em partidos de direita e de direita radical, muitos dos quais são amplamente eurocéticos. Queremos acabar com o status quo, né? Discurso antissistema, que também pega aqui no discurso da extrema-direita. E é por isso que muitos dos meus amigos estão votando na direita. Tudo que vem da direita está sendo demonizado, diz o húngaro de 25 anos, mas podemos realmente resolver os problemas que a esquerda tentou resolver. As questões que preocupam os jovens europeus variam, evidentemente, mas essa é uma geração que cresceu durante a pandemia da Covid-19, que agora se sente preocupada com vários tópicos, né? E também estão sendo, né, influenciados pelas redes sociais. Afinal, durante os anos de pandemia, é bom lembrar, eu tenho um filho adolescente, que nesses 2 anos as nossas crianças e jovens ficaram isolados, trancados em casa, à mercê das redes sociais, tá? A direita radical canaliza sentimentos anti-establishment, diz o professor David Sinardetti. Eles têm uma vibe um pouco rebelde, e isso atrai os jovens, né? A direita radical é considerada rebelde. Então, é como se os extremistas de direita fossem os antissistema do passado, que eram quem? Os socialistas e comunistas, que para esses jovens, os socialistas e comunistas viraram o sistema. E eles têm que ser contra o sistema. É mole uma coisa dessas? Olha só o que aconteceu na Alemanha, que é a nossa preocupação, né? Afinal, lá é berço do nazismo, e quando o fascismo começa a crescer na Alemanha, a gente fica de orelhas em pé, né? Então, saiu uma matéria na Deutsche Welle falando como como a extrema-direita alemã ganhou os votos dos jovens, o mesmo sistema que aconteceu, o mesmo fenômeno que aconteceu na Argentina, né? O governo populista de extrema-direita, AfD, Alternativa para a Alemanha, fez ganhos, né? Cresceu em quase todos os grupos de idade em 2024, mas seu maior sucesso foi entre jovens, tá? Na última eleição,
a União Europeia, em 2019, 1 em cada 3 votantes jovens menores que 24 anos, estou aqui traduzindo, tá, gente? Menores que 24 anos escolheram o Partido Verde e a extrema-direita do AfD conseguiu apenas 5% dos votos dos jovens. Em 2024, 16% dos jovens votaram pela AfD, triplicando a participação do partido demograficamente, né? E ficando mais ou menos pau a pau com a aliança de centro-direita da União Democrática e da União Social Democrática, né? E aí eles falam o seguinte, ó, que os partidos de esquerda diminuíram a idade em 2018, a idade de votar, de 18 para 16. E, na época, o AfD, esse partido de extrema-direita da Alemanha, foi contra, dizendo que diminuir a idade ia fazer com que as eleições, os eleitores fossem para a esquerda. E agora aconteceu o contrário. Os votos dos menores de 18 anos os favoreceram. Olha que loucura isso. E a gente tem que ficar atento, tá? Que isso pode acontecer aqui. Tanto é que um youtuber foi eleito deputado. Olha isso aqui, gente. Não sei nada de política. Youtuber de 24 anos é eleito deputado europeu. Deixa eu pegar a matéria aqui para vocês, só para dizer o nome. O cara não entende nada de política, é um desses antissistema, e foi eleito deputado. Deputado, ele foi eleito por quem? Por esses meninos. Com apenas 24 anos e tendo afirmado que nunca havia influencer e youtuber do Chipre, Fidias Panathiotou, foi eleito para o Parlamento Europeu, somou entre 15% e 18% dos votos e terminou a votação em terceiro lugar, assegurando um dos 6 assentos do país no Legislativo. Isso foi um milagre. Durante a campanha, Fidias deixou claro que não sabia nada de política, mas com 2,6 milhões de seguidores no YouTube, se apresentou ao pleito. Ficou famoso depois de lançar, em 2019, uma campanha pela qual ele tentaria abraçar Elon Musk. Em 2023, viajou pela Índia e Japão com um desafio: não levar dinheiro e mendigar. Segundo Fidias, sua candidatura não tinha como objetivo elegê-lo, mas convencer os jovens a participar da vida política. Ele se declara como independente, nem de direita nem de esquerda, ou seja, de direita, né? Toda vez que alguém diz que não é nem de direita nem de esquerda, a gente já sabe para que lado ele tomba, né? Para que lado ele tomba. Então, assim, a gente está aí nessa situação muito periclitante de ver os jovens de 16 anos votarem na extrema-direita, serem seduzidos pela extrema-direita. E aí eu queria mostrar para vocês um alerta que foi dado pelo Lula 5 meses atrás sobre isso. Eu quero mostrar para vocês, ele inclusive chama a atenção e convoca os jovens para participar dessa mudança, desse convencimento dos jovens que não votam na esquerda. Coloca o vídeo aí, por favor, Tati, do Lula. O Brasil precisa de vocês, porque vocês já cumpriram uma etapa e vocês podem nos cobrar. Nós temos que fazer. Nenhum desses companheiros que está no governo veio aqui para ganhar salário ou veio aqui para ganhar imunidade, não. Eles vieram aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. É atender aquilo que a gente prometeu durante o processo eleitoral. E vocês têm que aprender uma lição. Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho
trabalho que nós vamos fazer, Sorriso, companheiro da juventude, com os milhões de jovens que ainda não nos entendem. Como é que nós vamos tratar esses milhões de jovens? 65% votaram no Milei de 16 a 24 anos de idade. Como é que a gente vai competir na formação política dessa juventude que está abandonada na periferia, sendo violentada todo dia com a indústria da fake news, com a indústria da mentira, com a indústria da destruição? Como é que a gente vai fazer? Qual é o trabalho que a gente vai levar para a periferia? Quando é que nós vamos construir nesse país uma espécie de projeto Rondon na periferia desse país, para que vocês que são politizados, para que vocês que são bem preparados politicamente, vá para a periferia, dia de semana à noite, de sábado e domingo, criar grupo na periferia para a gente discutir como é que a gente ajuda esse país a nunca mais correr risco de perder a sua democracia. É isso que vai garantir as conquistas dessa sociedade. O Brasil não pode mais continuar sendo um país que a gente conquista uma coisa, vem um governo e destrói. No outro ano conquista mais uma, vem outro governo e destrói. Assim a gente nunca consegue subir uma escada inteira. A gente sobe um degrau, ele derruba a gente para trás. A gente sobe dois degraus, ele derruba a gente para trás. Nós precisamos compreender que o que vai levar a gente a subir a escada inteira é a capacidade de discussão política que a nossa juventude que está aqui tiver para discutir com a juventude que não está aqui. Aquela juventude que muitas vezes é empregada pelos ouvidos, pela televisão, muitas vezes é empregada pela internet, muitas vezes é empregada pela quantidade de desinformações. Você sabe que um dos moleques, uma das coisas que aconteceu com o cara que hackeou a Janja, sabe quem passou a noite passando informação? Era um moleque de 17 anos. Quando é que a gente vai preparar essa meninada que muitas vezes está na internet pregando violência, abusando de meninas, tentando colocar fotos delas, sabe, em situações não apropriadas para poder coagi-las? Quando é que a gente vai reagir e vai formar essa gente? Quando é que a gente vai deixar de ter algoritmo e vai voltar a ser humanista? A gente vai voltar a ser solidário, fraterno? Está faltando um pouco disso em todos nós. E são vocês, não sou eu não. Eu já estou com 78 anos. Eu e a Benedita, se a gente for participar para ser delegado no Encontro da Juventude, ela tem direito a 4 votos, 4 delegados, e eu tenho direito a 3 delegados e meio. Então a gente pode construir maioria. Mas o que eu quero é dizer para vocês o seguinte, gente: não parem e não se contentem de reivindicar do governo. Não tem problema de reivindicar, nós vamos atender a maioria das coisas porque é o nosso compromisso de vida. O que é importante é que vocês assumam um compromisso com vocês, com o futuro desse país. Como é que a gente vai preparar a juventude que muitas vezes não está na UNE? A juventude que não está no PCdoB, que não está no PT, que não está no PSB, que não está em nenhum partido de esquerda e nenhum de direita, mas ela é conservadora pela quantidade de informações erradas que ela recebe. Quando é que a gente vai virar agente transformador? Esse é o desafio que está colocado para cada mulher, para cada homem, para cada menino e para cada menina que está aqui. Não é cobrado o nosso governo, porque para mim vocês são de casa. Cobrem, gritem, reclamem, xinguem. Nós somos parceiros e nós nos entendemos. E quem não está aqui? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, a gente tem que tomar cuidado, nossos filhos,
né? Nossos jovens estão à mercê das redes sociais. O peso das redes sociais nessa votação do Parlamento Europeu, na eleição do Milei, o próprio Lula citou, e está dando aí a tarefa, está aí abrindo os olhos de todos nós. Precisamos trabalhar a consciência política da juventude, ou então nosso futuro vai ficar aí à mercê de qualquer oportunista de extrema-direita que souber manipular as redes sociais. Que, como eu já disse, são a realização do sonho dourado de Goebbels, de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Infelizmente, as redes sociais não vieram para o bem da humanidade. A gente tem que arranjar antídotos contra ela, e isso passa pela conscientização política da juventude. Complicado, né, gente?